A Kryptonita já causou de tudo na vida do Superman, mas você já viu a Kryptonita que o transforma em um monstro gigantesco, crescendo sem controle a cada minuto? Fala galera, Rodrigo aqui, e no vídeo de hoje faremos o resumo e análise da edição número 2 da HQ Superman, o Espectro da Kryptonita. Ela apresenta a Kryptonita Cobalto, que altera o corpo do Homem de Aço até ele se tornar uma ameaça colossal. E o mais impressionante é que nem a Liga da Justiça está preparada para lidar com um Superman desse tamanho. Tem uma playlist com todos os vídeos dessa HQ que vou deixar nos cards e no comentário fixado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada sobre o universo DC, especialmente sobre o Superman. E dito isso, vamos à história. A segunda edição começa em meio ao caos. Os efeitos da Kryptonita Cobalto tomam conta do Superman, que agora cresce de forma descontrolada e avança furiosamente por Metrópolis, causando muita destruição. O Esmaga-Átomo tenta em vão conter o herói que está completamente fora de si, enquanto a Mulher Maravilha, o Batman e o Lanterna Verde John Stewart trabalham para evacuar prédios inteiros e salvar os civis. Se bem que um dos civis resgatados, uma mulher chamada Linda, está mais desesperada não com o colapso do prédio, mas sim com o fato de não ter conseguido salvar o trabalho de seu computador. E enquanto isso, lá está o Esmaga-Átomo tentando lidar com o Superman, implorando para que ele volte ao normal, revelando que, além da Kryptonita Cobalto, ele também foi exposto à Kryptonita Vermelha. Mas não tem jeito, o Superman segue fora de si, derrubando o Esmaga-Átomo e até culpando os humanos pelas crises climáticas e pela enxurrada interminável de catástrofes. Daí voltamos à história para entender como chegamos nesse ponto. Pouco antes disso, na Fortaleza da Solidão, o Batman havia explicado a Clark que ele estava crescendo 4 centímetros a cada 25 minutos. A Kryptonita Cobalto era tão potente que a sua radiação atravessou até mesmo o chumbo do recipiente que deveria isolá-la. Quando Superman perguntou se haveria um limite para esse crescimento, Bruce admitiu que não sabia. A única esperança seria a Kryptonita salpicada, já que suas moléculas eram o inverso exato da Cobalto. Assim, na teoria, ela poderia encolher o herói de volta. Um detalhe interessante é que a HQ até explica porque a roupa do Superman cresce junto com ele. Ela é feita de um material molecularmente flexível que foi costurado com muita habilidade por Martha Kent. Enquanto Batman faz seus planejamentos e os robôs o ajudam, Superman cresce ainda mais e acaba explodindo para fora da fortaleza. Vendo isso, Bruce ordena evacuação imediata, libertando até o Krypto dos destroços de gelo. O Homem de Aço tenta agradecer, mas o Batman o corta rapidamente, porque com aquele tamanho e temperatura corporal, ele logo seria detectado por radares militares como um monstro em fúria. Eles têm uns 5 minutos antes de uma intervenção militar. Nisso, Clark tem uma ideia. Ele pode voar até Metrópolis para, com a ajuda de Lois, explicar a situação antes que os militares ataquem. Bruce não acha uma boa ideia porque, primeiro, os cidadãos de Metrópolis vão entrar em pânico. E como vimos na edição anterior, Lois e Clark terminaram, então ela pode recusar ajudá-lo. Mas o Superman insiste que é uma questão profissional e ele confia na ex-parceira. Ele também explica que ainda precisa que o Batman descubra uma forma de aplicar uma dose massiva da Kryptonita salpicada em seu organismo, para que ele volte ao tamanho normal. E enquanto o Homem de Aço segue para Metrópolis, Batman alerta a Mulher Maravilha para reunir uma equipe porque eles têm um grande problema. Ao mesmo tempo, na cidade de Metrópolis, uma trabalhadora chamada Linda está quase concluindo sua planilha de trabalho, algo que com certeza vai impressionar o seu chefe. Mas, por um momento, ela larga tudo ao ver pela janela um Superman gigantesco diante do prédio. O herói se apresenta, tenta tranquilizar a população e garante que seus amigos estão buscando uma solução. Mas Linda só pensa no seu trabalho
Ela quer terminá-lo rapidamente antes que alguma coisa aconteça. Em outro ponto da cidade, Lex Luthor observa furioso o resultado dos testes de Clark com as novas Kryptonitas. Apesar do Dr. Emil Hamilton estar muito preocupado, Lex cita a máxima de que cérebro vence força bruta e decide contra-atacar. O Dr. Hamilton sugere libertar Kimion, aquele super vilão gigantesco e radioativo. Apesar de ser instável e potencialmente letal para milhares de pessoas, Lex não se importa com isso e ordena que o monstro radioativo marche até Metrópolis. Enquanto isso, o Cavaleiro das Trevas, auxiliado por Krypto e os robôs da Fortaleza, constrói um canhão para disparar a Kryptonita salpicada no Superman. Só que o primeiro teste não funciona. Na verdade, o canhão simplesmente explode, pega fogo e os robôs do Superman o ajudam a apagar as chamas, o chamando de Senhor Batman. De volta à cidade, Lois Lane aparece no helicóptero com Jimmy Olsen. A repórter salta direto na mão de Clark e exige explicações sobre o que ele fazia no Ártico. No entanto, antes que o Superman possa se explicar, Lex Luthor finalmente surge em seu traje de guerra e zomba do herói, até cutucando sobre o fim do namoro. Então, Clark devolve Lois ao helicóptero, mandando ela sair daqui, e assim que ele faz isso, Lex dispara um tipo de míssil de Kryptonita vermelha. Para quem não sabe, atualmente a Kryptonita vermelha tem o efeito de deixar o Homem de Aço com raiva. Só que aqui, vemos que essa fúria do Superman é ainda pior. Agora, Clark não é apenas um gigante com raiva e fora de controle. Por exemplo, ele declara que a humanidade não merece o planeta que habita, criticando os desastres ambientais que ela mesma provocou. Esse é o momento em que a Mulher Maravilha, o Lanterna Verde e o Esmaga-Átomo chegam para contê-lo. Diana, por conhecer Kal-El há muito tempo, tenta primeiro conversar, mas ela é afastada com um simples peteleco como se fosse um inseto. E aqui temos uma verdadeira cena de terror. Um gigantesco Superman com olhos vermelhos e um sorriso medonho, caminhando pelo meio da cidade destruindo prédios, enquanto manda o povo de Metrópolis ter medo. Vendo isso, o Lanterna Verde se concentra em evacuar os prédios, enquanto o Esmaga-Átomo entende que vai sobrar para ele encarar o Superman. E, de fato, ele usa suas habilidades para crescer a fim de lutar de igual para igual. Assim como Diana, primeiro ele tenta acalmar o Homem de Aço, mas recebe um soco devastador que o derruba na mesma hora. Ainda assim, o Esmaga-Átomo se levanta e faz o que pode para segurar o Superman, mesmo sabendo que não pode fazer muito. As pessoas que estão nos prédios ali perto estão amando essa batalha, menos Linda, que segue obcecada em seu trabalho. Até que, de repente, Linda e seus colegas de trabalho são arrastados por um campo de proteção criado pelo Lanterna Verde. E em vez de ficar contente por estar sendo salva, ela fica desesperada porque não salvou o seu trabalho, e isso tá com muita cara de origem de vilão. De todo modo, os heróis sabem que precisam se apressar, porque o Batman detectou que tem outra ameaça se aproximando da cidade. Daí, o Lanterna Verde finalmente completa a evacuação dos 62 prédios mais próximos do embate, e ainda bem, porque o Superman tá queimando tudo com sua visão de calor. E enquanto o Esmaga-Átomo tenta segurar o gigante de aço até levando uma baita surra, o Batman e a Diana se preparam para usar o canhão, mesmo instável. Acontece que eles não têm outra alternativa. O Superman já nocauteou o Esmaga-Átomo de novo, e por isso a Amazona assume o risco e dispara. Sim, a Kryptonita salpicada é lançada contra o Superman e funciona. O herói retorna ao tamanho normal e, de quebra, ainda perde os efeitos da Kryptonita vermelha. Nesse ponto, o Superman reconhece que quase destruiu a cidade e acha que não merece Metrópolis. O Batman ainda está com o pé atrás e não tem certeza se é seguro chegar perto do Superman. Mas isso é confirmado quando Krypto se aproxima de seu dono e lambe seu rosto. Sim, tudo está bem.
Quer dizer, nem tudo. O Batman detecta que Kimion está a caminho e alerta que, se entrar na cidade, milhares de pessoas serão envenenadas. É aqui que Clark entende que tudo é obra de Lex. Então, sem pensar duas vezes, ele parte em disparada. Quando Diana pergunta o que ele está fazendo, o Batman responde de forma sombria que ele está indo se sacrificar mais uma vez, como sempre faz. E esse confronto entre Clark e Kimion é brutal e bizarro. O Superman simplesmente atravessa a cabeça de Kimion, depois rearranja seus tubos com visão de calor e, em seguida, num momento que lembra muito as histórias da Era de Ouro dos quadrinhos, ele literalmente bebe o corpo radioativo do vilão. Pois é, o Superman acaba de derrotar o inimigo simplesmente o bebendo. Bom, agora sim, com tudo resolvido, Clark retorna aos seus amigos, que percebem que ele não está normal. Acontece que o efeito combinado da kryptonita salpicada e da essência de Kimion parecem alterar sua biologia kryptoniana. Clark começa a regredir e regredir cada vez mais, e diante dos olhos da equipe, ele volta à sua forma de Superboy, justo no momento em que o Capitão Marvel aparece para ajudar. E assim termina essa edição que trouxe uma das ideias mais insanas já vistas. A Kryptonita Cobalto transformando o Homem de Aço em um colosso fora de controle no meio de Metrópolis. Tivemos luta de kaijus, Lex Luthor manipulando tudo nos bastidores, Kimion liberado para espalhar o caos, e no fim, a cena mais inacreditável. Superman derrotando o vilão, bebendo seu corpo radioativo, só para depois encolher e voltar à sua forma de Superboy. É uma mistura perfeita de ficção científica exagerada, sátira e nostalgia da Era de Ouro. Mas, e você, o que achou dessa loucura toda? Deixa nos comentários a sua opinião e se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Muito obrigado por assistir e até a próxima aventura!